E agora a gente começa com o nosso giro de notícias, porque nesta quarta-feira a Câmara aprovou o projeto de lei que tributa o investimento de brasileiros no exterior e a taxação dos fundos exclusivos usados pelos chamados super ricos. O placar da votação foi de 323 a favor e 119 contra. A aprovação ocorreu pouco depois de Lula agradar o Centrão com o anúncio da demissão de Rita Serrano da presidência da Caixa. Esse projeto, que agora segue para o Senado, é um dos principais dentro da agenda econômica do governo. O texto aprovado estabelece que os lucros obtidos com recursos em offshores serão tributados em 15% sobre os ganhos uma vez ao ano. Fundos exclusivos também serão taxados em 15% semestralmente. Hoje, o tributo é recolhido somente no resgate das cotas ou na liquidação do fundo. Além disso, a alíquota a ser paga pelos detentores dos fundos, tanto no Brasil quanto no exterior, passará de 6% para 8% na atualização dos ganhos acumulados até agora. E a gente abre nossa rodada de debates e análises aqui em Oeste Sem Filtro, dando as boas-vindas a Rodrigo Constantino, direto da Flórida. Constantino, essa medida aí faz parte, do pacotão do ministro Fernando Haddad para tentar aumentar a arrecadação do governo e tentar zerar de alguma forma o déficit das contas públicas para o ano que vem. Quero te perguntar como é que você avalia esse projeto. Alguns economistas acreditam aí que essa arrecadação vai ser pífia. Consta, boa noite. Boa noite, Paula. É o Fernando Tachad, né? Boa noite, Lacombe, boa noite, Fabi, boa noite, Carlos Cauti, acima de tudo, nossa querida audiência. Veja, para quem só tem um martelo, tudo se parece prego. A esquerda, quando vem ao poder, sempre olha para a equação de equilíbrio fiscal mirando na parte de arrecadação. Temos que ter mais impostos, taxar os mais ricos, fica com esse discurso demagógico, de que os ricos concentram muito da riqueza, como se existisse um bolo fixo e os ricos tivessem se apropriado de uma parcela grande. Isso encontra eco até na demagogia suprema do nosso ministro Barroso, que andou falando isso. 6 pessoas concentram a riqueza de não sei quantas. Isso é uma falácia econômica muito conhecida. Os ricos não ficaram ricos tirando dos mais pobres, porque a economia não é um jogo de soma zero. Precisa criar riqueza para poder criar empregos e crescer. E a esquerda nunca foca nisso, o mecanismo de incentivos para a criação de riqueza. O PT não tem um projeto de nação, tem um projeto de poder e não tem aliados, tem comparsas, como fica claro toda hora que fica enxotando, escanteando mulheres para colocar o Centrão no poder em mais algum ministério, alguma estatal. E para atender a tantas boquinhas assim, precisa de mais arrecadação, até porque a economia já está embicando, já está acusando o golpe de tanta medida ineficiente, populista e irresponsável. E aí eles, de novo, como só tem um martelo, eles vão lá e enxergam tudo como prego. Precisamos aumentar a arrecadação de offshore, precisamos aumentar a arrecadação de lojinhas que compram no exterior, e vão rasgando todas as promessas que tinham sido feitas durante a campanha, vão penalizando a classe média baixa, com esse discurso de que estão mirando nos mais ricos. Veja, se você eliminasse as 100 pessoas mais ricas do Brasil, tirasse tudo deles e distribuísse, você não ia criar uma pessoa mais rica no país. Você ia ter apenas mais 100 miseráveis. E essa é a mentalidade da esquerda. A Margaret Thatcher sabia muito bem disso, Falava, nós, liberais, conservadores, olhamos para a pobreza em si e queremos elevar a maré para todos. Vocês querem sempre diminuir a desigualdade, puxando para baixo aqueles que têm mais dinheiro. Por isso que ela dizia que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. O Brasil já está começando a experimentar isso, a gente já sabe onde isso termina, tem vários exemplos na história, boa teoria econômica por trás, o Brasil mesmo já flertou com esse modelo e vizinhos nossos estão já diante do abismo por conta disso. Então, não tem nenhum problema em falar o óbvio aqui. Isso vai dar errado, vai afugentar capital, vai afugentar empreendedor, aqueles que criam riqueza para o país, e vai apenas espalhar mais miséria.
Carlos Cauty, muito boa noite. Quero te ouvir também como é que você avalia a aprovação desse projeto na Câmara, que ainda precisa seguir para o Senado. Alguns especialistas levantam essa questão do princípio da anterioridade, né? Porque, afinal de contas, estão querendo mudar as regras depois que o jogo já começou, né, Carlos? Boa noite. Pois é, boa noite, Paula, boa noite, Lacombe, boa noite, Constantino, boa noite à nossa audiência, boa noite, Fabi. De fato, tem uma série de problemas esta aprovação. Primeiramente, a aprovação só na Câmara. Vamos ver se o Senado vai também seguir o que a Câmara aprovou ou não. Ponto número 2. Como sempre, o governo está super avaliando a arrecadação que ele vai conseguir obter com esta medida. Estão prevendo entre 7 e 11 bilhões de reais. Agora até estão revendo esta previsão, porque o relator mudou a alíquota, obviamente, para cima, né? Porque eles estão desesperados para arrecadar algum tipo de recurso de algum lugar, que estão até aumentando as alíquotas. Tem até a previsão, entre parênteses, vamos dizer assim, fazendo uma pequena diversão sobre o tema, que a própria reforma tributária cria uma alíquota gigantesca do IVA, que poderia ser o mais alto do mundo. Mas voltando aos fundos exclusivos e aos fundos offshore. O governo está desesperado, está procurando dinheiro onde não há, ou onde não há nesta proporção, nessa magnitude, para tirar nesses fundos. Até porque muitos desses fundos podem ter ativos não líquidos. Ou seja, você não pode vender imediatamente ou sacar imediatamente dinheiro para pagar eventual imposto semestral ou anual que seja. Então isso poderia acabar afetando toda a estrutura do fundo, e isso vai acabar inevitavelmente gerando uma judicialização do caso. Além disso, tem o problema da anterioridade, ou seja, se a lei for aprovada e entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, tudo aquilo que foi antes disso, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2023, não pode ser submetido a uma nova taxação, porque você está mudando a regra do jogo no meio do jogo. Então, com certeza, teremos uma chuva de recursos ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se o Supremo vai se tornar a terceira Câmara, né, da República, na verdade, a bengala do governo, já o governo não consegue aprovar quase nada no Congresso Nacional, ou se o Supremo vai decidir na base daquilo que é a lógica jurídica, ou seja, você não pode criar um imposto que é retroativo, ou seja, que vale antes da aprovação e da sanção presidencial. Então, são uma série de problemas. Pouca arrecadação, muito menor do que o governo está esperando, problemas jurídicos, né, de irretroatividade de um novo imposto, né, da questão tributária, mas também de impossibilidade física de cobrar tanto assim de fundos que muitas vezes simplesmente não tem como pagar esta porcentagem todos os anos sem se descapitalizar e acabar perdendo dinheiro. Ou seja, você está não tributando o ganho do fundo, mas você está começando a corroer a riqueza das pessoas. Em taxa patrimonial não se pode aplicar. O imposto é sempre sobre a renda e nunca ou quase nunca sobre o patrimônio.